Extraordinário, o que você está destinado a viver. Autor, John Bevere. Livro à mostra. Capítulo 1. Extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essas palavras pintam o quadro de uma existência inimaginável e extraordinária, uma existência muito além do que qualquer mortal conheceu ou experimentou. Você pode ter ouvido essas palavras antes e talvez tenha relacionado-as somente à glória do céu. Mas, na verdade, elas foram escritas para o aqui e agora. Seu escritor, o apóstolo Paulo, continua: mas nós sabemos estas coisas porque Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Versículo 10, NLT. Paulo, que viveu durante os primórdios da Igreja, foi divinamente movido por Deus para trazer à luz o que anteriormente havia sido oculto aos nossos olhos, ouvidos e imaginação. Ele também escreveu as seguintes palavras para descrever o chamado de sua vida: minha tarefa é trazer à luz e deixar claro que Deus, que criou tudo isto originalmente, está fazendo em segredo e por trás dos bastidores durante todo o tempo. Através dos seguidores de Jesus como vocês que se reúnem nas igrejas, este plano extraordinário de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Efésios 3 do 9 ao 10. Existe uma pessoa acima de todas as outras que deseja uma vida extraordinária para você. Ele é um pai que tem prazer, como qualquer bom pai, nas realizações e na felicidade dos seus filhos. Seu nome é Deus. E nada agrada mais a ele do que ver você atingir o seu mais alto potencial. O plano extraordinário de Deus é revelado quando vivemos extraordinariamente. Juntos, vamos dar aos anjos algo do qual falar. Extraordinário. O simples fato de ouvir essa tremenda palavra estimula o desejo de sobrepujar a norma, de romper com o status quo. Sua definição é além do usual, do excepcional, que supera a medida do comum. Os sinônimos dessa única palavra incluem notável, impressionante, maravilhoso e inimaginável. Para entender melhor o pleno significado dessa palavra inspiradora, considere os seus antônimos: comum, normal e usual. Reflita nisto por um instante. O contrário de extraordinário é normal. Se formos sinceros, creio que todos nós queremos que nossas vidas signifiquem mais ou sejam mais do que temos visto e conhecido. A não ser que seja reprimido, há um desejo inato em nós de nos elevarmos acima do que é comum. Ansiamos pelo extraordinário. Os filmes populares mais amados que cativaram o coração e a atenção do público envolvem poderes extraordinários. Temos Homem-Aranha, Super-Homem, O Incrível Hulk, a saga de Guerra nas Estrelas, a trilogia de O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, Matrix, Os Incríveis, X-Men, Harry Potter, Piratas do Caribe. E estes não são todos. Acrescente a esta mistura os filmes com heróis extraordinários que realizam feitos notáveis e vivem vidas excepcionais, personagens como Batman, Homem de Ferro, Indiana Jones, Zorro, William Wallace, Robin Hood, Spartacus, Sargento York, para mencionar apenas alguns. Na verdade, desde 2009, 17 dos 25 filmes de maior sucesso de todos os tempos se encaixam nestas categorias. Isso representa quase 70%, e a porcentagem varia apenas ligeiramente se você estender a contagem para os 50 filmes de maior sucesso. É curioso o fato de que a maior parte dos filmes mais populares de todos os tempos não sejam histórias de amor, mistérios de assassinatos, filmes de espionagem, filmes de guerra, documentários, filmes de esporte, filmes de faroeste, histórias policiais, ou dramas de amizade, família, ou da vida em geral. Os maiores sucessos de bilheteria são aqueles cuja história está centralizada em personagens extraordinários realizando feitos notáveis, dos quais um bom número possui habilidades ou poderes sobre-humanos. Por quê? Porque fomos criados para viver o extraordinário. Era este o plano de Deus desde o princípio. A imagem do cristianismo. Infelizmente, o plano de Deus e a execução desse plano pelo homem em geral não são a mesma coisa. Uma das principais razões pela qual evitei o cristianismo por anos foi a imagem que via dele.
Assim como muitas outras pessoas, eu via os homens de Deus como críticos que empurravam a Bíblia goela abaixo e eram rápidos em julgar o erro dos outros. Ou eles eram passivos, retrógrados e ignorantes. A ideia de que os cristãos eram pioneiros que viviam e pensavam de forma anticonvencional, comportando-se de maneira extraordinária, nunca passou pela minha mente. E a ideia sobre as mulheres cristãs? Bem, essa era ainda pior. Eu observava que elas não tinham o que dizer nos assuntos importantes, vestiam-se fora da moda, e eram negligentes com sua aparência. Uma mulher piedosa que se aventurasse além de suas obrigações domésticas recebia olhares de reprovação, e certamente nem se pensava na hipótese dela liderar de forma alguma. Como jovem, eu não queria ver minha esposa ser proibida de pensar, nem sofrer restrições quanto a se unir a mim nas aventuras da vida. Eu não queria uma mulher que fosse reprimida, eu queria uma mulher cheia de vida. Eu encarava o cristianismo como algo destituído de vida. Tornar-me um crente significava perder a minha individualidade e abdicar da minha criatividade, excelência, paixão e capacidade de ter sucesso no mercado de trabalho, nos esportes, na política, na educação e em outras áreas da vida. Eu não sabia disso na época, mas minha visão era o contrário da maneira como Deus nos criou para viver, porque Ele é aquele que soprou em nós o desejo pelo extraordinário. Ouço o próprio Deus. Deus falou: façamos os seres humanos à nossa imagem, façamo-los refletindo a nossa natureza para que eles possam ser responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no céu, pelo gado, e, sim, pela própria terra, e por todo animal que se move na face da terra. Deus criou os seres humanos, semelhantes a Deus os criou, refletindo a natureza de Deus. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, prosperem. Reproduzam-se. Encham a terra. Assumam o controle. Gênesis 1, 26 a 28. Fomos feitos para refletir a natureza de Deus. Ele falou tanto a homens quanto a mulheres, dizendo: prosperem. Reproduzam-se. Encham a terra. Assumam o controle. Adão, o primeiro homem, deu nome a todas as espécies de animais da terra. Tenho certeza de que sua mulher teria participado, mas ela ainda não havia sido criada. Deus levou os animais até Adão e deu a ele a responsabilidade de dar nome a eles. Existem mais de 1 milhão de espécies de animais na terra. Adão não apenas teve a criatividade para dar nome a todas elas, como também teve a capacidade de se lembrar de cada um. Foi um homem extraordinário fazendo um ato notável. Talvez você pergunte: mas já que Adão caiu, essas habilidades não foram perdidas devido à sua desobediência? Não. Jesus reverteu os danos que Adão causou à humanidade. Paulo escreveu: eis aqui em poucas palavras, assim como uma pessoa errou e nos meteu em todo este problema com o pecado e a morte, outra pessoa fez o que era certo e nos tirou disso. Mas mais do que simplesmente nos tirar do problema, ele nos deu vida. Romanos 5,18. A palavra vida não descreve simplesmente a maneira como viveremos no céu, ela também significa o aqui e agora. Jesus não apenas recuperou o que Adão perdeu, como também nos deu muito mais, o potencial para uma vida extraordinária. A verdade é que Deus não apenas deseja que você viva extraordinariamente, como também equipou você para fazer isso. Nunca se esqueça dessas palavras. Grave-as nas tábuas do seu coração. Uma vida notável, impressionante, extraordinária não está restrita a certos indivíduos ou a certas profissões. Não importa quem você é, como você serve na vida. Se você é um professor de escola, um homem de negócios, um líder governamental, uma mãe e dona de casa, um atleta, um operário de fábrica, uma cabeleireira, um aluno ou um pastor, a lista é interminável, não importa. Porque você foi criado para empreender realizações extraordinárias no papel que você exerce. O poder de realizar feitos notáveis e viver uma vida excepcional não está ligado a uma ocupação, mas a uma disposição do coração. Esta é não apenas a vontade de Deus como também o seu grande prazer. Os filmes de Hollywood, as pessoas religiosas, e a nossa cultura, haviam pintado para mim uma imagem deturpada e limitada do povo de Deus.
Por que eu tinha esta visão distorcida? Deus, você e eu temos um inimigo comum chamado Satanás, que se chama o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o Deus deste mundo. Ele controla os sistemas do mundo e influencia a mente daqueles que não pertencem a Deus. Ele tem bilhões de anjos caídos e demônios para executarem a sua grandiosa estratégia. O triste fato é que a Igreja frequentemente limitou a principal estratégia de Satanás a certos comportamentos, como tentar levar as pessoas a beberem álcool ou a assistirem a cenas de sexo nos filmes. Ele é muito mais astuto que isso e usa uma ampla variedade de laços e distrações. Ignoramos o seu propósito principal. Na verdade, o que ele mais teme é que os cristãos descubram quem Deus os criou para ser, pessoas extraordinárias com habilidades para executar feitos notáveis e incomuns. Essa deveria ser a imagem que a sociedade tem dos cristãos. Em contraste à atual reputação dos cristãos, uma das grandes dificuldades que a igreja primitiva encontrou foi convencer as pessoas de que os crentes não eram super-heróis ou deuses. Cornélio, um oficial do exército mais poderoso do mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. Atônito, Pedro imediatamente respondeu: Ergue-te, que eu também sou homem. Atos 10, 26. Em uma cidade chamada Listra, a multidão alvoroçou-se, clamando em seu dialeto licaônico: os deuses desceram. Estes homens são deuses. Paulo os corrigiu severamente: o que vocês pensam que estão fazendo? Nós não somos deuses. Atos 14, 11 e 14. Quando Paulo estava em Malta recolhendo madeira, uma serpente venenosa mordeu-o. Ele a sacudiu, e os habitantes previam sua morte. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Atos 28, 6. Os incrédulos diziam sobre a igreja primitiva: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos 17, 6. Os cristãos eram tidos em alta estima pela sociedade da época. Está registrado que a atitude de toda a cidade de Jerusalém para com a igreja era que o povo lhes tributava grande admiração. Atos 5:13. Que possamos viver de tal maneira em nossa geração que possamos recuperar esse tipo de respeito pela igreja. Uma jornada. Nas páginas que se seguem, vamos embarcar em uma jornada para compreendermos plenamente a maneira extraordinária que Deus quer que vivamos. Eu o incentivo a não escolher determinadas partes e nem pular outras, porque cada capítulo está edificado sobre o anterior. Não quero que você passe pelo que eu passei algumas vezes quando estava crescendo. Costumava chegar atrasado para assistir a um filme que toda a minha família estava assistindo. Certa noite, entrei na sala justamente quando o filme Amor Sublime Amor estava terminando. O personagem principal estava morrendo e dizendo as suas últimas palavras, o clímax do filme. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs e eu assistimos a esta cena juntos, mas o impacto que ela teve sobre mim foi totalmente diferente. Eu não conseguia entender por que minha mãe e minhas irmãs estavam chorando. Até meu pai estava sério e entristecido. Mas pelo fato de ter chegado atrasado, eu pensava: grande coisa! O que tem isso de mais? A mesma cena que havia tocado meus pais e minhas irmãs não teve efeito sobre mim porque eu não havia percorrido a jornada com eles durante todo o filme. Não quero que o mesmo aconteça com você em relação à mensagem deste livro. Ela é uma revelação progressiva que tem o potencial de destruir para sempre em você a fascinação pelo que é ordinário. Falo por experiência própria, porque à medida que eu buscava a Deus, pesquisava, escrevia e orava por este livro, eu era transformado para sempre. Ao fazer esta jornada comigo, você não apenas saberá que foi criado para o extraordinário, como também entenderá realmente como viver o extraordinário. Antes de começarmos, vamos orar juntos para que Deus revele o desejo dele e desperte o seu. Querido Deus, enquanto leio este livro, peço-te que o teu Espírito Santo me ensine. Oro para que eu venha conhecer qual é a riqueza e a enormidade do chamado que colocaste sobre a minha vida. Também quero conhecer o poder que colocaste dentro de mim para realizar este chamado e para dar glória ao teu nome e alegria ao teu coração. Tu me colocaste aqui para um tempo como este.
Oro para que esta mensagem me equipe para cumprir todas as obras maravilhosas que tu planejaste para que eu realizasse nesta terra. É em nome de Jesus Cristo que faço este pedido. Amém. Capítulo 2. Você é amado. Minha esposa, Lisa, e eu temos 4 filhos. Na época em que este livro foi escrito, a idade de nossos filhos variava de 14 a 22 anos. Há alguns anos, enquanto estávamos fazendo uma refeição juntos, fiz esta declaração: rapazes, vocês não podem fazer nada para que sua mãe e eu amemos vocês mais do que já amamos. E também não podem fazer nada que faça sua mãe e eu amarmos vocês menos do que amamos. Pude ver como minhas palavras os deixaram felizes e solidificaram o sentimento de segurança deles. Quem não quer se sentir amado por seu pai e sua mãe? O que eu disse em seguida, porém, os pegou de surpresa. No entanto, meninos, depende de vocês o fato de sua mãe e eu estarmos satisfeitos com vocês. O sorriso deles foi substituído por uma expressão mais séria. Eles perceberam que o prazer que sentimos por eles não era incondicional como o nosso amor, mas se baseava no comportamento deles. Sei que isso pode ser uma espécie de choque para você, mas o mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama, também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por nossa causa! Isso é outra história. Nos últimos anos, ouvimos falar muito sobre o amor incondicional de Deus, uma discussão muito útil e necessária. Entretanto, muitas pessoas concluíram em seu subconsciente que uma vez que Deus as ama, Ele também está satisfeito com elas. Isso simplesmente não é verdade. Então, o que significa agradar a Deus? Creio que todos nós desejamos agradar a Deus, do mesmo modo que as crianças em geral desejam agradar seus pais. Durante décadas, orei apaixonadamente: Pai, quero agradar-te da melhor maneira que um homem pode agradar-te. Esta oração coincide com o que o apóstolo Paulo escreveu a cada crente, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, 2 Coríntios 5:9. A palavra-chave é agradáveis. Como somos agradáveis a Deus? E como Ele reage quando lhe agradamos? Dedicarei grande parte deste livro a explicar a resposta a essa pergunta. Mas, em primeiro lugar, vamos garantir que entendemos a incrível profundidade do amor de Deus por nós. Vou explicar isso a você. O amor incondicional de Deus por cada um de nós. O amor de Deus por nós é incondicional e imutável. Isso pode ser visto claramente nas palavras da oração de Jesus na noite anterior à sua crucificação: então o mundo saberá que tu, Deus Pai, me enviaste Jesus Cristo e entenderá que tu os amas tanto quanto me amas. João 17:23. Você captou isso? Deus ama você tanto quanto Ele ama Jesus. Isso é quase profundo demais para se compreender. Talvez você esteja pensando: com certeza Jesus estava se referindo apenas aos discípulos que estavam sentados ao redor da mesa da última ceia, já que, afinal, eles espalharam o Evangelho pelo mundo conhecido e todos, com exceção de um, foram martirizados por sua fé. Se você está pensando assim, está usando o comportamento das pessoas como base para o amor de Deus. Isso não é verdade. O amor dele por nós independe do que fazemos para ele. Outra maneira de fazer objeção à profundidade desse amor seria a seguinte afirmação: aquele era um grupo de homens especiais, escolhidos por Deus e colocados na terra naquela época para que ele os amasse mais que ao resto da raça humana. Isso definitivamente não é verdade, porque na mesma oração Jesus também disse: estou orando não apenas por estes discípulos, mas também por todos os que virão a crer em mim por causa do testemunho deles. João 17:20. Se você crê em Jesus Cristo, você crê direta ou indiretamente por causa do testemunho daqueles discípulos. Aqueles homens escreveram as palavras do Novo Testamento, que você leu ou ouviu serem repetidas por alguém que pregou o Evangelho para você. Você não seria um crente em Jesus Cristo sem o testemunho deles. Outra objeção comum à magnitude do amor de Deus é esta: sim,
Acredito que Deus possa ter me amado um dia dessa maneira incondicional, mas eu errei tão terrivelmente desde então que Ele certamente não pode me amar agora como me amava no início. Outra mentira. As Escrituras relatam que o amor de Deus está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa, que as suas esperanças não se esgotam sob qualquer circunstância, e que Ele suporta tudo sem enfraquecer. O amor nunca falha, nunca perde a força ou se torna obsoleto e nem termina. 1 Coríntios 13, do 7 ao 8. O amor dele por você nunca pode enfraquecer nem se tornar obsoleto. Isso é impossível, porque o amor de Deus por você não se baseia no seu comportamento, mas no caráter e na fidelidade dele. O amor de Deus por nós é tão abrangente que simplesmente não podemos compreender sua extensão. Vamos registrar alguns fatos sobre o amor de Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós quando ainda éramos seus inimigos. Vê Romanos 5:10. O apóstolo João escreveu: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por que Deus deu Jesus? A resposta é simples: para nos comprar de volta. Quando deu ouvidos às palavras de Satanás no jardim do Éden, nosso antepassado Adão entregou a si mesmo, e consequentemente a toda a sua descendência, inclusive você e eu, a um novo Senhor. Adão desobedeceu a Deus abertamente e separou-se, e a seus descendentes com ele, do seu Criador. Contudo, por amar tanto a humanidade, Deus não estava disposto a nos dar o mesmo destino que deu a Satanás e seus anjos, o inferno ou o eterno lago de fogo. Ele precisava de um plano criativo para comprar a nossa liberdade. Fez isso enviando Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, que foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Jesus era inteiramente homem e inteiramente Deus, e viveu uma vida perfeita, o único homem que andou sobre a face da terra sem pecado. Ele foi à cruz e pagou o preço pela nossa desobediência a Deus. Ele levou sobre si o nosso julgamento para que nós não tivéssemos que fazê-lo. Nada mais poderia ter nos comprado, pois Deus diz: aqueles que confiam nas riquezas e se gabam da multidão dos seus bens, nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem dar a Deus resgate por ele, pois a redenção das suas almas é caríssima. Salmo 49, do 6 ao 8. O preço da nossa alma é tão alto que nada mais poderia ter nos comprado de volta além do próprio Jesus. A Bíblia afirma: vocês foram comprados por alto preço, 1 Coríntios 6:20, e relata novamente que no Pai, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Efésios 1:7. Nada nem ninguém é mais valioso para Deus do que Jesus. Mas Deus considerou o nosso valor como igual ao daquele a quem ele mais estimava. Ora, eis o que é mais impressionante. Se você e eu valêssemos um centavo menos para Deus que o valor de Jesus, ele não teria nos comprado, porque Deus nunca faria um negócio que não fosse lucrativo. Deus não faz compras ruins, lembre-se do versículo acima: vocês foram comprados por alto preço. Uma má compra é quando você dá algo de maior valor por algo de menor valor. Aos olhos de Deus, o valor de Jesus é igual ao seu. Você consegue ver agora o quanto é importante para Deus? É por isso que Jesus ora: tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17:23. Esse é um amor extraordinário. O amor de Jesus por você. Não muito depois de entregar minha vida a Cristo, tive um diálogo surpreendente e instigante com o Senhor. Não ouvi nenhuma voz audível, mas fui envolvido por uma mensagem que brotou em meu coração: você sabe que o amo mais que a mim mesmo? Você pode imaginar como essas palavras me alarmaram. Seria o inimigo tentando semear um pensamento blasfemo ou orgulhoso em minha mente? Como aquele que criou o universo e tudo o que há nele poderia dizer a mim, um simples trabalhador assalariado, que me considerava mais valioso que ele próprio? Eu quase disse: para trás de mim, Satanás. Você é um escândalo para mim. Mas de algum modo, no fundo do meu espírito, sabia que aquela era a voz de Jesus. Contudo, eu ainda tinha de ter certeza,
pois mesmo como novo convertido eu sabia que a palavra de Deus nos ordena provar os espíritos. 1 João 4:1. Pensando muito sobre isso, respondi: Senhor, simplesmente não posso crer a não ser que tu me deis 3 passagens bíblicas que confirmem isto no Novo Testamento. Dizer isso a Deus me fez tremer, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. E logo senti em meu coração que o Senhor não tinha problema algum com o meu pedido. Na verdade, senti o prazer dele para comigo por eu ter perguntado. Quase imediatamente, ele respondeu: O que diz Filipenses 2:3? Eu conhecia este versículo de cor, então o recitei para ele: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eis a sua primeira passagem, o Senhor me informou. Reagi rapidamente: Não, Senhor, Paulo não estava falando de ti. Ele estava instruindo os crentes filipenses a considerarem uns aos outros mais do que a si mesmos. Ele não estava discutindo como o Senhor me trata e me considera. A resposta veio imediatamente: eu não digo a meus filhos para fazerem nada que eu mesmo não faça. Uau! Fui pego de surpresa. Mas o Senhor ainda tinha mais. Esta é a dificuldade de muitas famílias, continuou o Senhor. Os pais dizem a seus filhos para fazerem coisas que eles mesmos não fazem, ou dizem a eles para não fazerem coisas que eles fazem. Muitos pais dizem a seus filhos para não brigarem, mas eles brigam regularmente diante deles. Então os pais se perguntam por que seus filhos brigam. Eu não faço isso. Eu faço o que digo para meus filhos fazerem. Eu ainda estava um pouco desconfiado, então disse: esta é apenas uma. Ainda preciso de mais 2. Então ouvi perguntar em meu coração: quem morreu na cruz, você ou eu? Fiquei perplexo. Eu fiquei pendurado naquela cruz, levando os seus pecados, enfermidades, doenças, pobreza e juízo, e finalmente morri porque considerei você mais do que a mim mesmo. Vieram à minha mente as palavras de Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, 1 Pedro 2:24. Agora eu percebia que com certeza havia ouvido o Senhor. Ele me considerou superior a si mesmo. De outro modo, não teria levado o meu juízo e morrido em meu lugar. Eu sabia que a confirmação final estava a caminho, e sem ter de perguntar, ouvi em meu coração: a terceira passagem bíblica é amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Sou o primogênito entre muitos irmãos, ver Romanos 8:29, e prefiro em amor meus irmãos e irmãs mais do que a mim mesmo, concluiu o Senhor. É claro que essa informação que recebi se aplica a todo filho de Deus, de modo que ela é verdadeira para você também. Ele literalmente nos considera mais que a si mesmo. Esse é um amor extraordinário, quase maravilhoso demais para se compreender. Então, não apenas Deus Pai ama você tanto quanto Ele ama Jesus, como Jesus ama você tanto e, sim, ainda mais que a si mesmo. O Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, ama você com o mesmo amor também, pois ele é aquele que derramou o amor de Deus em seu coração quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Vê Romanos 5:5. Foi por isso que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. 15:30. Observe que o amor do Espírito Santo por nós é identificado nessa passagem bíblica. É por isso que ele permanecerá em nós para sempre. É o amor dele por nós que faz com que ele permaneça. Ele é o Espírito de amor, pois Deus é amor. O amor de Deus por você e por mim é realmente incondicional, imutável, e durará para sempre. Ele ama cada um de nós individualmente tanto quanto ama Jesus Cristo. Isso é quase maravilhoso demais para se compreender, mas é verdade, pois Deus não pode mentir. Toda vez que você se sentir como se não fosse amado, identifique esse sentimento ou pensamento como uma mentira, rejeite-o, e lembre-se do preço supremo que foi pago para trazer você de volta aos braços do Pai. Ele anseia por você com amor eterno. Quero que você nunca se esqueça ou duvide do amor que Deus tem por você.
Esse amor não é condicional, não se baseia no seu desempenho nem no quanto você foi bom. É um amor constante que nunca murcha nem termina. Ele deve ser o fundamento da sua vida em Cristo. Reflexões. Para uma jornada extraordinária, você realmente acredita que Deus o ama incondicionalmente? Por que ou por que não? Se não acredita, sua convicção se baseia em sentimentos ou no que Deus falou. Se é baseada em sentimentos, você acredita que eles podem estar errados? Tome a firme decisão de crer na palavra de Deus acima daquilo que você sente. Ore e agradeça a Deus agora pelo seu incrível amor. Capítulo 3. Agradando a Deus. Com o amor de Deus como fundamento, vamos seguir em frente e refletir sobre como agradar a Ele. Reiterando o que escrevi anteriormente, não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama, assim como não podemos fazer nada para que Ele nos ame menos. No entanto, como disse a meus 4 filhos, somos responsáveis pelo quanto Deus está satisfeito conosco. O prazer dele em nós baseia-se nas escolhas que fazemos na vida. É por isso que Paulo escreve em termos bem diretos: por isso, temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios 5:9. Vamos examinar as palavras de Paulo atentamente. A palavra propósito significa simplesmente objetivo. O objetivo da nossa vida como filhos de Deus deve ser deixar o nosso papai entusiasmado. A palavra agradar vem da palavra grega euarestos. A concordância de Strong define essa palavra precisamente como ela é traduzida: muito agradável. A palavra que Paulo usa não significa apenas agradar, mas agradar muito. A média não deve ser o nosso alvo ao darmos prazer a Deus. Devemos ser apaixonados na nossa busca por sermos agradáveis a Ele. Vamos examinar a declaração de Paulo na versão A Mensagem. Agradar a Deus alegremente é o principal, e é isto que temos o objetivo de fazer, independentemente da nossa situação. Gosto da palavra principal. Esta deve ser a motivação que conduz a vida de cada um de nós. Nada mais deve ter proeminência sobre este propósito. Se vivermos com este objetivo supremo como nosso padrão de vida, 2 coisas ocorrerão: alegria abundante e realização completa. Como seres humanos, temos o desejo inato de agradar ao nosso pai e mãe. Isso é um mero reflexo do nosso desejo mais verdadeiro, que é agradar ao nosso Pai Celestial. O nosso motivo principal para agradar a Deus é impelido pelo nosso amor por Ele. Adoramos a Deus porque Ele nos amou primeiro e encheu nossos corações com o seu amor. Como um verdadeiro filho de Deus, a sua maior satisfação vem quando você sabe: Deus está satisfeito comigo. Se andarmos neste conhecimento, nada poderá sobrepujar esta alegria. O segundo benefício de buscarmos este objetivo supremo é que seremos recompensados grandemente. Isso lhe parece questionável, e talvez egoísta? No entanto, ganhar uma grande recompensa foi exatamente o motivo pelo qual Paulo nos exortou a agradarmos a Deus, e ele desenvolveu essa ideia no versículo seguinte. Mas antes de examiná-lo, vamos primeiro voltar ao versículo anterior, para sabermos a quem Paulo está escrevendo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Sabemos, com base neste versículo, que Paulo não está falando a toda a humanidade, mas apenas aos crentes em Jesus Cristo, porque quando uma pessoa que não é comprometida com o senhorio de Jesus Cristo parte deste mundo por meio da morte física, ela não está na presença do Senhor, mas no inferno. A palavra de Deus deixa isso muito claro: só existem 2 lugares onde uma pessoa pode estar depois de deixar o corpo: o céu ou o inferno. Não existe um paraíso de virgens, um purgatório, um limbo, a reencarnação, um estado superior, ou coisa semelhante. Existe apenas um céu muito real e um inferno muito real. Ao dizer isso, não pretendo ser duro ou crítico, estou apenas relatando os fatos. Precisamos nos lembrar de que Jesus disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque o mundo já estava condenado. João 3, 17-18. Graças a Deus!
Jesus nos salvou da condenação a que havíamos condenado a nós mesmos. Sei que muitas pessoas ficam perturbadas com a pergunta: por que um Deus amoroso mandaria homens e mulheres para o inferno? Existem diversos aspectos a considerar para esta resposta. Primeiramente, tenha em mente que o inferno não foi criado para homens e mulheres, mas sim para Satanás e seu bando. Jesus deixou isso claro quando disse àqueles que não viviam para ele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Este fato importante deixa claro por que Deus teve de nos comprar de volta. Deus realmente nos ama, mas Ele também é justo. Ele nunca mente nem muda as regras. Se fizesse isso, Ele não seria Deus, pois Deus não pode mentir. Tito 1:2. O homem estava legalmente condenado ao inferno por ter se entregado ao senhor do pecado, Satanás, no jardim do Éden. Ao fazer isso, ele passou a ser escravo do pecado e foi condenado às consequências do mesmo, o mesmo destino do seu novo senhor. Se Deus diminuísse a punição pelo pecado em favor do homem, então ele não seria justo com Satanás. Satanás então poderia acusar Deus justamente de mudar as regras para a humanidade, comportando-se assim de forma injusta. Deus não pode ser parcial no julgamento porque seu caráter é o fundamento de quem ele é. Como resultado, a humanidade teria de receber o mesmo julgamento que Satanás e seus anjos. Por este motivo, Deus teve de criar um plano para salvar a humanidade do que ela havia trazido sobre si mesma e sobre os seus descendentes. Foi por isso que Jesus precisou morrer por nós. Jesus nasceu 100% Deus, assim ele estava livre da maldição do pecado. Mas por ter nascido 100% homem, ele podia pagar o preço do grande pecado do homem contra Deus. Por este motivo, quando Jesus se fez pecado na cruz por nós, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Ele levou a nossa punição. Ele tomou o nosso lugar no julgamento. Então, foi através de um homem, Adão, que o pecado veio sobre toda a humanidade, mas foi através de um homem, Jesus Cristo, que a salvação dessa morte se tornou disponível a todos. A Bíblia deixa isso claro. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5, 18. Portanto, quando homens e mulheres entregam seus corações e suas vidas ao senhorio de Jesus, a posse legal de Satanás é quebrada, e o julgamento de Deus contra elas é inteiramente satisfeito. Deus Pai pode nos conceder a entrada no seu reino de maneira justa, sem violar sua integridade. Que plano extraordinário preparado pelo nosso Deus tremendo! Você já comprometeu sua vida com Jesus Cristo como seu Senhor? Se não fez isso, e deseja fazer isso agora, vá até a página 293 para ler as instruções sobre como tomar essa decisão, o compromisso mais importante que você pode assumir em sua vida. O julgamento do crente. Agora, vamos voltar para a discussão sobre por que nos é dito para agradarmos a Deus. Sabemos, com base nas palavras de Paulo, que ele está se dirigindo àqueles que são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e não a toda a humanidade. Ele escreveu: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 9-10. Somos aconselhados a agradar a Deus porque um dia Ele irá nos julgar. Talvez você pergunte: mas pensei que Jesus tivesse me salvado disto. Sim, se você o recebeu como Senhor, Ele é o seu Salvador, mas um dia você comparecerá diante dele como juiz. Muitas pessoas não estão cientes de que em algum dia no futuro todo crente comparecerá individualmente perante o tribunal de Cristo, e recompensas serão dadas com base no que foi feito durante o nosso curto tempo sobre a terra. A versão Nova Tradução na linguagem de hoje afirma: cada um vai receber o que merece. Versículo 10. Nossos pecados não serão julgados,
pois o sangue de Jesus erradicou a punição eterna relativa ao pecado. Em vez disso, seremos recompensados ou sofreremos perdas de acordo com nosso trabalho como crentes em Jesus Cristo. Paulo deixa isso claro em sua primeira carta à igreja de Corinto, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Mais uma vez, ele está falando somente àqueles que são filhos de Deus, pois todo o fundamento da vida do crente é Jesus Cristo. Paulo escreve em outra carta: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, edifiquem a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Colossenses 2, do 6 ao 7. Devemos edificar a nossa vida em Jesus. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo e seja abençoado. Link na descrição. Inscreva-se no canal, curta, e deixe um comentário para colocarmos mais conteúdos como esse. Siga-nos nas redes sociais.